Estamos realmente vivendo ou apenas existindo? A questão fundamental do ser. Vivemos em uma era onde tudo acontece em alta velocidade. Trabalhamos, consumimos, nos distraímos, mas já parou para se perguntar: o que significa realmente existir? Será que estamos conscientes da nossa própria presença no mundo? Ou apenas passamos pela vida como se fôssemos máquinas programadas? Essa é a pergunta central que Martin Heidegger nos obriga a encarar em sua obra monumental, Ser e Tempo. Heidegger começa questionando algo que, à primeira vista, parece simples: o que é o ser? Essa questão atravessa toda a história da filosofia, mas, segundo ele, foi esquecida ao longo dos séculos. Filósofos antigos e modernos se preocuparam em explicar o mundo exterior, as coisas, a ciência, mas se esqueceram do mais básico, o próprio ato de ser. E não qualquer ser, mas o Dasein, termo alemão que Heidegger usa para falar do ser humano como aquele que tem consciência da sua existência, que pergunta pelo sentido do ser. O Dasein não é apenas um sujeito racional, como pensava Descartes, nem um ser biológico inserido em um sistema, como muitos pensam hoje. O Dasein é aquele que está lançado no mundo, consciente de sua finitude, carregando uma inquietação constante. Quem sou eu? O que faço aqui? Para onde estou indo? Heidegger chama isso de ser no mundo. Estamos sempre envolvidos com o mundo, em relação com coisas, pessoas, tarefas, mas esquecemos de olhar para o próprio ser. Essa reflexão parece distante? Nada disso. Olhe ao redor. Quantas pessoas vivem no piloto automático? Trabalham para pagar contas, seguem tendências, acumulam bens, mas evitam qualquer confronto com sua própria existência. A sociedade moderna criou um ambiente onde tudo é mensurável, rápido, superficial. Mas Heidegger nos lembra que essa correria é uma fuga. Fugimos da pergunta essencial: quem sou eu, além dos papéis que desempenho? Essa fuga do ser, segundo Heidegger, não é casual. Ela está enraizada na própria estrutura da sociedade contemporânea. Vivemos em um mundo da técnica, onde eficiência e produtividade se tornaram os valores supremos. O problema é que, nesse processo, esquecemos do que realmente importa: viver autenticamente. Para Heidegger, a autenticidade só é possível quando paramos e olhamos para a nossa condição de seres finitos, para nossa liberdade e, principalmente, para o fato inescapável da morte. O questionamento heideggeriano nos força a uma pausa desconfortável. Estamos realmente vivendo ou apenas existindo, anestesiados pelo cotidiano? Ao longo dos próximos tópicos, vamos aprofundar ainda mais essa angústia fundamental, entender o papel da morte, do nada e da liberdade na filosofia de Heidegger, e descobrir como tudo isso pode transformar radicalmente a maneira como enxergamos nossa vida no século XXI. Em uma sociedade que idolatra juventude, produtividade e consumo, há um tema do qual fugimos com todas as forças: a morte. Ela é vista como uma interrupção, uma falha do sistema, algo a ser evitado ou, no máximo, escondido. Mas para Heidegger, a morte não é um evento distante no final da vida. Ela é uma presença constante, silenciosa, que dá sentido à nossa existência. Heidegger afirma que o ser humano é um ser para a morte. Isso significa que nossa existência está sempre atravessada pela consciência de que somos finitos. A morte não é apenas um acontecimento biológico. Ela estrutura todo o nosso modo de ser. No cotidiano, evitamos pensar nisso. Vivemos no que ele chama de inautenticidade, imersos na rotina, distraídos pelas ocupações, sempre adiando o confronto com o fim inevitável. Mas ignorar a morte tem um preço. Quando evitamos encará-la, vivemos segundo padrões externos. O que se diz, o que se espera, o que todo mundo faz. Heidegger chama isso de viver sob o domínio do Das Man, o seu impessoal. Nesse estado,
deixamos de ser sujeitos da nossa vida e nos tornamos meros figurantes no teatro social. O que acontece, então, quando rompemos com essa ilusão e olhamos diretamente para a nossa própria finitude? Heidegger chama isso de viver com angústia. Mas aqui, a angústia não é algo negativo, como ansiedade ou medo. É um estado revelador. Na angústia, percebemos que todas as distrações caem, que o mundo cotidiano perde seu sentido automático, e nos deparamos com o fato nu e cru. Estamos sozinhos diante da morte, e ninguém pode vivê-la por nós. Essa angústia, longe de ser um fardo, pode ser libertadora. É nesse confronto com o nada, com a ausência de garantias, que o ser humano tem a chance de viver de forma autêntica. Ao encarar a morte, deixamos de viver para os outros e começamos a viver para nós mesmos. Cada escolha passa a ter peso, porque sabemos que o tempo é limitado. No mundo contemporâneo, marcado pelo excesso de informações, distrações e consumo desenfreado, a filosofia de Heidegger soa quase como um chamado ao despertar. Vivemos imersos em uma cultura que tenta negar a morte, com cirurgias estéticas, promessas de longevidade, entretenimento incessante. Mas, ironicamente, quanto mais fugimos da morte, mais desperdiçamos a vida. Heidegger nos convida a fazer o oposto, olhar para a finitude não como uma tragédia, mas como uma oportunidade. Quando aceitamos que somos finitos, cada momento ganha importância. Cada decisão se torna uma afirmação consciente de quem somos. Então, a pergunta permanece: estamos prontos para deixar de viver conforme os outros esperam e começar a viver segundo nossa própria consciência da finitude? Ou continuaremos fugindo desse confronto, perdendo a chance de existir de forma autêntica? Imagine um momento em que, de repente, tudo ao seu redor parece vazio. As coisas que antes ocupavam sua mente, trabalho, compromissos, entretenimento, já não fazem sentido. Você olha para o mundo e sente como se estivesse suspenso, sem apoio. É uma sensação desconcertante, quase impossível de descrever, mas profundamente reveladora. Heidegger chama esse sentimento de angústia diante do nada. Diferente do medo comum, que sempre tem um objeto específico, como temer a perda de um emprego ou um acidente, a angústia heideggeriana não tem um alvo definido. Ela é uma sensação de inquietação que revela uma verdade oculta: o nada. Não um nada como ausência de tudo, mas um nada que expõe o fato de que as estruturas cotidianas que sustentam nossa vida são frágeis e podem ruir a qualquer momento. No dia a dia, estamos envolvidos com 1000 tarefas. Acreditamos que nosso valor está no que fazemos, no que possuímos, no papel que desempenhamos. Mas, segundo Heidegger, tudo isso são maneiras de escapar do confronto com o vazio. Vivemos no modo automático, imersos no mundo das coisas e distraídos pelo se diz, se faz. Mas há momentos em que essa armadura cotidiana falha, e somos obrigados a encarar a verdade. Não há garantias absolutas. Não há chão sólido. Tudo é contingente. Essa experiência de angústia pode ser paralisante. Mas, para Heidegger, ela também é uma abertura. Ao nos depararmos com o nada, somos forçados a reconhecer que a existência não vem com um manual. Não há um significado predeterminado nos esperando. Somos nós que, ao assumir nossa liberdade, precisamos construir sentido. No mundo contemporâneo, é fácil perceber como evitamos esse confronto. Vivemos em uma cultura do excesso. Excesso de informação, de consumo, de estímulos. O objetivo é nos manter ocupados o tempo todo, para que não tenhamos que parar e encarar o vazio. Mas essa fuga tem um preço. Sentimos uma constante insatisfação, um mal-estar difuso que não sabemos nomear. Heidegger nos propõe algo radicalmente diferente. Ele nos convida a entrar em contato com a angústia, não para cair no desespero, mas para despertar. Quando aceitamos o nada, percebemos que somos livres para nos reinventar. Não estamos presos a papéis impostos,
nem a expectativas externas. O nada revela que tudo está aberto, e essa abertura é ao mesmo tempo vertiginosa e libertadora. A pergunta que fica é: estamos dispostos a encarar o nada e assumir a responsabilidade por criar sentido para a nossa vida? Ou preferimos seguir distraídos, preenchendo o vazio com superficialidades? Vivemos em um mundo onde a palavra liberdade é exaltada. Liberdade de escolha, de expressão, de consumo. Somos bombardeados diariamente com mensagens que nos dizem: você pode ser o que quiser, fazer o que quiser. Mas será que essa liberdade, no modo como a entendemos, é verdadeira? Heidegger nos propõe um olhar bem mais profundo e desconfortável sobre o que significa de fato ser livre. Para Heidegger, liberdade não é simplesmente a capacidade de escolher entre opções disponíveis no mercado ou seguir desejos momentâneos. A verdadeira liberdade nasce no exato momento em que o ser humano reconhece a própria finitude, encara sua existência como um projeto incompleto e entende que não há nada pré-determinado. Somos lançados no mundo, sem ter escolhido nascer, sem saber quando ou como morreremos. Mas ao perceber que a vida não tem um script fixo, algo acontece. Somos forçados a criar sentido por conta própria. Essa liberdade não vem acompanhada de segurança ou conforto. Pelo contrário, ela é angustiante, porque traz consigo um peso, responsabilidade total sobre nossas escolhas e quem nos tornamos. Não há ninguém que possa viver por nós, decidir por nós ou assumir nossa existência. Cada decisão que tomamos, ou evitamos tomar, é uma afirmação de quem somos. O problema é que, na maior parte do tempo, evitamos essa liberdade. Preferimos nos refugiar no que Heidegger chama de inautenticidade. Viver conforme o que os outros esperam. Seguir regras sociais, acreditar que há um caminho pronto a ser trilhado. É mais fácil se entregar ao cotidiano do que assumir o risco de ser realmente livre. Afinal, liberdade autêntica é incômoda porque nos expõe. Somos responsáveis pela nossa vida, sem desculpas. No mundo contemporâneo, esse dilema está por toda parte. Temos infinitas opções, mas será que realmente estamos escolhendo? Ou estamos apenas reagindo ao que nos é oferecido, condicionados por cultura, propaganda, algoritmos e padrões impostos? Quantas vezes confundimos liberdade com conformidade, aceitando o caminho mais fácil porque não queremos enfrentar a angústia de decidir por nós mesmos? Heidegger aponta que a única forma de viver autenticamente é aceitar essa angústia como parte do processo. A liberdade só se concretiza quando paramos de nos esconder atrás do que se faz, se espera, se deve, e começamos a agir a partir de uma consciência clara de nossa própria finitude. Assim, a pergunta que nos resta é direta: estamos preparados para encarar a liberdade como ela realmente é? Radical, sem garantias, exigente, ou continuaremos preferindo a segurança confortável de viver segundo os outros? Quantas vezes, ao final de um dia, nos perguntamos: o que eu realmente escolhi fazer hoje? Na maior parte do tempo, nossas ações parecem determinadas por obrigações, padrões sociais, expectativas alheias. O mundo nos oferece uma infinidade de tarefas, papéis e distrações, e passamos por tudo isso sem sequer questionar. Heidegger chama esse modo de existência de inautenticidade, uma vida vivida segundo o domínio do se. Mas o que é exatamente esse se? Para ele, é a estrutura impessoal do cotidiano. O que se faz, o que se espera, o que se diz. Em outras palavras, é a maneira como a sociedade dita nossas ações sem que percebamos. Não somos mais indivíduos únicos tomando decisões conscientes. Somos apenas engrenagens repetindo comportamentos herdados. Na vida inautêntica, deixamos que o se decida por nós. Estudamos porque se deve estudar. Trabalhamos porque se deve ter sucesso. Formamos opiniões com base no que se comenta. Seguimos modismos,
Evitamos conflitos para sermos aceitos. Vivemos ocupados, mas vazios. O perigo é que, nesse processo, perdemos contato com nossa própria existência. Esquecemos que somos finitos, que a morte nos espera e que cada momento poderia ser vivido com um sentido único e pessoal. Esse fenômeno está ainda mais evidente no mundo contemporâneo. Redes sociais, algoritmos e padrões culturais ditam como devemos agir e pensar. Há uma constante pressão para performar, produzir e se encaixar em estereótipos de sucesso. A tecnologia, ao invés de ampliar nossa autonomia, muitas vezes reforça o comportamento de manada, onde todos seguem tendências sem questionamento. Heidegger nos convida a perceber essa armadilha e romper com ela. Para viver autenticamente, precisamos resgatar nossa singularidade, sair do piloto automático e encarar o fato de que nossa vida é única, finita e intransferível. A inautenticidade é confortável, mas ela nos afasta da verdadeira liberdade, pois vivemos sob expectativas alheias e esquecemos do essencial, que somos responsáveis por nossa própria existência. A pergunta que Heidegger deixa implícita é desconcertante. Quantas das escolhas que fazemos diariamente são, de fato, nossas? Ou estamos apenas reproduzindo aquilo que foi colocado diante de nós, sem reflexão, sem consciência? Desde os primórdios da filosofia, uma pergunta fundamental acompanha a humanidade: qual é o sentido da existência? No entanto, para Heidegger, essa pergunta não pode ser respondida de forma simples, como se existisse um manual universal explicando nossa presença no mundo. Ele nos propõe algo mais radical. Antes de perguntar pelo sentido da vida, precisamos perguntar pelo próprio ser. Heidegger chama a atenção para o fato de que, ao longo da história, nos acostumamos a pensar nas coisas como meros objetos, algo que podemos manipular, calcular ou utilizar. Mas, ao fazer isso, esquecemos que existe algo anterior e mais essencial: o próprio ser dessas coisas e do ser humano. Vivemos cercados por objetos, compromissos, rotinas, mas não paramos para perceber o fato mais simples e mais profundo de todos. Estamos aqui, existimos, e isso não tem uma explicação óbvia. O ser humano é diferente dos outros entes do mundo, justamente porque é o único que pode questionar o próprio ser. Somos, como ele diz, uma abertura para o ser, uma clareira onde as coisas aparecem. Mas no dia a dia, esse mistério passa despercebido. Estamos ocupados demais com tarefas práticas, imersos em preocupações, guiados pelo se impessoal, e acabamos esquecendo da pergunta essencial: por que há algo em vez de nada? Essa ausência de reflexão cria um mal-estar silencioso, uma sensação de vazio que marca profundamente nossa sociedade contemporânea. Tentamos preencher essa falta com consumo, status, produtividade, mas nada parece suficiente. Heidegger identifica aqui um esquecimento do ser, um afastamento do contato genuíno com nossa própria existência. Contudo, ele sugere que há momentos em que esse véu se rasga. Quando experienciamos angústia ou quando somos confrontados pela finitude da vida, algo muda. As estruturas cotidianas perdem sua rigidez e nos deparamos com a estranheza do mundo e de nós mesmos. É nesse instante que o ser volta a se mostrar, e com ele, a possibilidade de uma existência autêntica. Essa abertura para o ser não nos entrega respostas fáceis. Heidegger não oferece um sentido fechado ou uma finalidade última. Em vez disso, ele nos propõe viver em um estado constante de questionamento, atentos ao mistério que permeia tudo. O sentido da existência não é algo que encontramos pronto, mas algo que construímos a partir da nossa liberdade, finitude e responsabilidade. A pergunta que permanece é direta: estamos preparados para viver sem certezas absolutas, aceitando a abertura do ser como um convite constante para repensar quem somos? Ou continuaremos buscando respostas prontas, fugindo do peso e da beleza de sermos,
ao mesmo tempo, abismo e possibilidade. Vivemos cercados por relógios, agendas, prazos. O tempo, para a maioria de nós, é algo externo, algo que controlamos, organizamos e, frequentemente, tememos. Mas Heidegger nos propõe uma reflexão totalmente diferente. E se o tempo não fosse apenas uma sequência de minutos e horas? E se o tempo fosse, na verdade, uma dimensão essencial da nossa própria existência? Para Heidegger, o ser humano não existe dentro do tempo, como um objeto preso a um calendário. Pelo contrário, o tempo é algo que brota da própria estrutura do Dasein, o ser que somos. É por isso que ele fala em temporalidade existencial. Nossa existência não é uma soma de instantes isolados. Somos seres projetados para o futuro, carregando um passado e vivendo no presente sempre em tensão entre esses dois polos. No cotidiano, porém, tratamos o tempo como algo linear, como se a vida fosse um caminho reto do nascimento à morte. Fazemos planos, acumulamos experiências, mas quase nunca paramos para perceber como essa relação com o tempo nos afasta da experiência mais autêntica de viver. Heidegger nos mostra que o modo inautêntico de existência nos prende num presente artificial, onde apenas reagimos às demandas externas, prazos, obrigações, expectativas alheias, enquanto adiamos o confronto com o futuro real, a morte. Essa compreensão muda radicalmente quando reconhecemos nossa finitude. Quando aceitamos que nosso tempo é limitado, o futuro não é apenas um lugar onde depositamos esperanças ou medos. Ele se torna o espaço onde nossa liberdade se realiza. O passado, longe de ser algo fixo, é reinterpretado constantemente a partir das decisões que tomamos agora. E o presente não é apenas um instante fugaz, mas o momento onde carregamos tanto nossa história quanto nossas possibilidades. No mundo contemporâneo, vivemos num ritmo acelerado, sempre ocupados com o próximo compromisso, o próximo objetivo, a próxima notificação. Mas será que realmente estamos no presente? Ou somos arrastados por um fluxo de tempo que nunca nos permite parar e refletir sobre o que estamos fazendo com nossa existência? Heidegger nos convida a recuperar essa experiência mais profunda do tempo. Ele nos lembra que somos, antes de tudo, seres temporais, e que a forma como nos relacionamos com o tempo revela se estamos vivendo autenticamente ou apenas passando pelos dias. A grande pergunta é: estamos conscientes do tempo que temos, do peso de cada escolha que fazemos a partir dessa finitude? Ou deixamos que o tempo nos leve, como uma corrente, sem perceber que cada instante é uma oportunidade única de ser quem somos? Chegamos ao ponto crucial da filosofia de Heidegger. Depois de confrontar nossa finitude, encarar o nada, perceber a fragilidade das estruturas sociais e reconhecer a abertura do ser, ele nos coloca diante de uma escolha. A pergunta não é mais teórica, mas prática. Estamos dispostos a viver autenticamente? Viver autenticamente, para Heidegger, significa assumir nossa existência como ela é. Incerta, finita, sem garantias. É aceitar que ninguém pode viver por nós, que não há roteiro pronto, que cada decisão carrega o peso da liberdade e da responsabilidade. Trata-se de romper com o domínio do si, com os padrões impostos, e agir de acordo com aquilo que reconhecemos como nosso, como singular e próprio. Essa decisão, contudo, não é fácil. Ela exige coragem para encarar a angústia, para viver à sombra da morte, para habitar um mundo sem certezas absolutas. E talvez por isso, a maioria de nós prefira continuar vivendo na inautenticidade, confortavelmente guiados por regras externas, distraídos pelo cotidiano. O mundo contemporâneo, com sua velocidade, excesso de estímulos e valorização do superficial, dificulta ainda mais essa tarefa. Estamos sempre ocupados, sempre conectados, sempre consumindo, mas raramente paramos para perguntar:
Estou vivendo de acordo com quem realmente sou, ou apenas reproduzindo expectativas alheias? Heidegger não oferece fórmulas, não propõe um sistema moral ou uma receita para a felicidade. O que ele faz é abrir um espaço para que cada um de nós encare sua própria existência sem máscaras. Viver autenticamente não significa viver isolado ou contra o mundo, mas viver de forma consciente, sabendo que cada escolha é única, que cada momento é irrepetível e que o tempo que temos é limitado. No final, o convite heideggeriano é tão simples quanto profundo. Para silenciar o barulho do mundo ao seu redor e pergunte-se quem você realmente é, além dos papéis sociais, das obrigações, das distrações. Pergunte-se se está disposto a carregar o peso da liberdade e fazer da sua vida algo que não seja mera repetição, mas criação constante. A escolha está diante de cada um. Podemos continuar fugindo da angústia, deixando que o tempo passe sem nos questionarmos. Ou podemos aceitar o desafio de viver autenticamente, mesmo sabendo que isso nos expõe, nos fragiliza e nos exige mais do que estamos acostumados a dar. Heidegger não nos dá garantias. Ele apenas aponta o caminho e deixa a decisão em nossas mãos.